No reino de Lutania, próximo à propriedade da família Perdium, o protagonista acorda, perguntando-se o que acabou de acontecer e se está realmente vivo. Pensando profundamente, ele afirma que é impossível estar vivo, já que há pouco estava no campo de batalha e foi desarmado por seu oponente. Xingando, ele se lembra do golpe em cheio que recebeu do adversário, que então pergunta: é assim que a lenda de Ghislain Perdium vai acabar? O rei mercenário, um dos 7 guerreiros mais fortes do continente. Colocando a mão no peito, o cavaleiro nobre Idun diz que, com a morte de Ghislain, a guerra terá fim. Idun pergunta se ele tem alguma última palavra. Ghislain responde que a única coisa de que se arrepende é de não ter conseguido cumprir sua vingança. Com raiva, amaldiçoa Idun, desejando-lhe a morte mais dolorosa possível. Idun, com uma expressão de desprezo, diz que Ghislain está muito arrogante para alguém prestes a morrer. Ele revela que não esperava que o rei mercenário fosse alguém da família Perdium, e pergunta se ele deixou a família após a morte de sua irmã. Ghislain, surpreso, pergunta como Idun sabe disso, sendo de um reino diferente. O cavaleiro responde que pesquisou e trabalhou muito para encontrá-lo, e que a casa Delfine ajudou a destruir sua família. Ao ouvir isso, Ghislain se pergunta se havia mais de uma família envolvida. Ele pensava que apenas uma casa fora responsável pela queda de sua família, mas parecia haver outras agindo nas sombras. Idun diz que não há motivo para explicar mais, já que Ghislain morrerá em breve. Como seu último ato, Ghislain avança contra Idun, jurando que nunca o perdoará. Idun sorri maliciosamente e responde: tudo bem, você não vai mais existir mesmo. Com um movimento rápido da espada, Idun decapita Ghislain, pondo fim à sua vida. O protagonista abre os olhos e se vê olhando para seu reflexo em um barril de água. Ele afirma, confuso, que tem certeza de que foi decapitado, mas sua cabeça está no lugar. Em choque, se pergunta se tudo não foi uma alucinação e tenta entender por que está mais jovem. Olhando ao redor, ele pensa que pode ter sido capturado e usado em experimentos por magos. Seja como for, ele promete que fará qualquer um responsável por aquilo se arrepender por mantê-lo vivo. De repente, uma voz chama por "Jovem Mestre". Ghislain fica em alerta. Um cavaleiro entra na tenda, chamando-o novamente e dizendo que sabe que ele está acordado. Ghislain, em um movimento rápido, posiciona sua espada no pescoço do cavaleiro, sinalizando para que ele não faça barulho. Com uma aura assassina, ele diz que vai poupá-lo, desde que responda às suas perguntas. O cavaleiro, suando frio, logo reconhece o jovem mestre, e relaxando, pergunta se aquilo não é exagero. Se não quisesse ir, era só dizer, comenta o cavaleiro. Ghislain, surpreso com a reação tranquila, pergunta ao cavaleiro do que ele está falando. O cavaleiro, se soltando, explica que o jovem mestre caiu no sono depois de uma birra, porque estava cansado. Ghislain, incrédulo, pergunta se ele, o rei dos mercenários, estava fazendo birra. O cavaleiro pergunta se ele esqueceu tudo depois de uma soneca, lembrando que ele estava irritado, porque não sabia como liderar o esquadrão para atacar os orcs. Confuso, Ghislain pergunta: orcs? Que besteira é essa? Eu não faço birra. Sem dar muita atenção, o cavaleiro o instrui a pegar suas coisas, pois há pessoas esperando. Ainda mais confuso, Ghislain pergunta que coisa e para onde estão indo. O cavaleiro responde como se fosse óbvio: estamos indo para a propriedade dos Perdium. Chocado, Ghislain segura o cavaleiro e exige que ele repita o que acabou de dizer. A propriedade dos Perdium? Em ruínas. Ele se lembra claramente das terras em cinzas, destruídas. No entanto, quando sai da tenda, ele vê a propriedade dos Perdium completamente intacta. Confuso, Ghislain afirma: essa é realmente a propriedade dos Perdium, mas eu lembro claramente de ter visto essas terras queimadas.
O cavaleiro se aproxima, cochichando. Não chame sua própria casa de ruínas. Se o conde ouvir, pode acabar te expulsando da família. Beliscando a própria bochecha, Ghislain se pergunta se está sonhando. Sentindo a dor, ele percebe que tudo é real. Parando para pensar, ele conclui que, com seu rosto jovem e a propriedade no estado original, só pode significar uma coisa. Ele voltou no tempo. Lembrando-se de seu antigo eu, cheio de ressentimento em relação à família, ele reflete sobre como sua imaturidade o levou a problemas. E quanto mais o tempo passava, mais as pessoas da sua própria casa o evitavam. Incapaz de aguentar as críticas, ele fugiu de casa. Anos depois, tornou-se um mercenário, lutando em inúmeras batalhas, aprimorando suas habilidades e ganhando um nome temido. Quando voltou para a propriedade Perdium para tentar corrigir os erros do passado, tudo estava destruído, reduzido a cinzas. Agora, no entanto, ele tem a chance de fazer diferente. Tomado pela alegria, Ghislain quase começa a cantar, mas se lembra dos eventos que estão por vir e se contém. Observando o cavaleiro, ele se recorda de que aquele é o dia em que a maioria das pessoas do esquadrão iria morrer. Na vida anterior, ele seguiu o esquadrão em uma missão para atacar os orcs, na tentativa de ganhar reconhecimento. Os relatórios indicavam que havia apenas 3 orcs, e ele, sem experiência em comandar, achou que seria fácil. Mas, ao chegar, depararam-se com dezenas de orcs. Quase todos acabaram morrendo por causa de sua teimosia e falta de liderança. Ele sabia que era possível vencer, pois os orcs não têm estratégia, mas o esquadrão não confiava nele. Todos o consideravam um incompetente. Seus pensamentos são interrompidos quando uma torre de vigilância é lançada ao ar e se desmonta ao cair. Cavaleiros gritam que os orcs estão atacando. Segundos depois, 5 orcs invadem o acampamento. Como chegaram tão rápido? Pensa Ghislain, observando os orcs atacarem a linha de defesa, que claramente está em desvantagem. Um cavaleiro grita para todos entrarem em formação. Sova, o comandante do esquadrão, ordena que usem a formação defensiva, mas a linha já está enfraquecida. Ele recebe um golpe de um orc, mas consegue se defender a tempo. Preocupado, Sovan comenta que foram emboscados e que há muito mais orcs do que o esperado. Nesse ritmo, todos vamos morrer, ele conclui. Logo atrás de Sovan, um orc prepara um ataque mortal. Antes que o comandante perceba, algo puxa da área de impacto e toma a frente. Sovan, confuso, vê Ghislain de frente para o orc. Sem hesitar, Ghislain ataca o pulso do orc, e com um movimento rápido, arranca uma perna e um braço do inimigo. O orc grita de dor e cai. Os cavaleiros, incluindo Sovan, ficam chocados com o que acabaram de presenciar. Ghislain balança a espada, limpando o sangue, e estala a língua, reclamando: droga! Ainda não consigo usar mana. Devia ter voltado um pouco antes para treinar. Ele se aproxima de Sovan e pergunta: você é o encarregado aqui? Ainda chocado, o comandante assente. Então me passe o comando, diz Ghislain confiante. O comandante olha para o prota pensativo, para que ele quer ser comandante, ele é um idiota. Mas pedir o comando quando os soldados estão em risco é demais. Tomando sua decisão, ele levanta-se, recusando-se a passar a liderança. Enquanto caminha para longe, ele adverte ao protagonista que isso não se trata de um jogo. Pessoas podem morrer de verdade se algum erro acontecer, e ele não pode abrir mão da autoridade que o Lorde deu a ele tão facilmente. O prota rende os dentes, mas entende, pois se alguém com fama de idiota viesse até ele pedindo o comando, ele faria a mesma coisa. Um orc avança na direção deles, o que os deixa em guarda. O comandante toma a frente e fala para o prota recuar, porque ele ainda é muito inexperiente para liderar as tropas. Preparando um golpe, o prota diz que, se vai ser desse jeito, ele não tem escolha, e lança a sua espada rapidamente, forçando o comandante a desviar. Com raiva, o comandante reclama com o prota, perguntando o que diabos ele está fazendo.
Quando se dá conta de que o orc não está mais avançando, olha na direção em que ele estava correndo. Ele se depara com a imagem do orc com uma espada cravada em sua cabeça, dando seu último suspiro. O orc cai ao chão, já sem vida. Em choque, o comandante se pergunta como ele conseguiu atingir o ponto fraco dele. Interrompendo seus pensamentos, o prota pergunta a ele se ele sabe qual é a coisa mais importante na batalha, e ele fica sem resposta. Olhando para as tropas desmotivadas pelos orcs, o prota diz que é impossível vencer uma batalha quando as tropas estão cheias de medo. Sorrindo confiantemente, ele fala que precisam receber uma motivação. No mesmo instante, ele dispara em uma corrida enquanto recupera sua lâmina da cabeça do cadáver. Em alta velocidade, ele salta da retaguarda em direção à linha de frente. Surpreendendo tanto aliados quanto inimigos, ele cai em cima de um orc, perfurando seu crânio. Isso deixa o comandante chocado. Retirando sua lâmina novamente, ele avisa aos inimigos que não tem medo deles, portanto deveriam vir até ele. Imponente em cima do orc morto, ele fala que irá matar cada um deles, e dispara para lutar contra toda a horda sozinho. Surpreendentemente, ele consegue lutar gloriosamente contra cada um dos inimigos à sua frente. Vendo isso, o comandante fica atordoado, se perguntando se isso é um sonho. Olhando para o prota decapitando facilmente um orc, ele fala que isso é difícil até mesmo para um usuário de mana. E como o jovem mestre magro está conseguindo fazer isso. Olhando com mais detalhe, ele percebe que o prota está começando a demonstrar sinais de cansaço, mas o admira, pois ele está conseguindo desviar dos ataques com o mínimo de movimento, e usa sua esgrima para atingir pontos fracos, como um mestre espadachim sem mana, ou talvez algo acima disso. Voltando para o prota, ele chama a atenção dos orcs, perguntando se isso é tudo que eles conseguem, e que ainda nem está aquecido. Enquanto vários correm atrás dele, ele grita que eles não estão fazendo jus à reputação de sua espécie como guerreiros. Vendo a ação dele, os soldados discutem entre si, se perguntando se ele vai fugir. Sem alternativas, eles clamam pelo comandante, para tomar uma decisão. Olhando para o prota, o comandante tenta descobrir o que ele está planejando, e começa a rever as ações que ele tomou. E percebe que, pela direção que ele tomou, depois de um certo espaço tem o penhasco. Percebendo a situação, ele fica confuso. E em choque, ele enfim descobre a intenção do protagonista. E dá a ordem para que os soldados levantem uma parede de escudos, dizendo para que sigam o primeiro filho do Lorde. Voltando ao prota, ele ainda corre dos orcs. Se defendendo contra eles, ele diz que tem certeza de que o comandante percebeu os planos dele. Apesar de querer matar todos esses orcs sozinho, o corpo de merda que ele tem agora não tem estamina para lutar contra eles. Então, ele confia que os soldados e o comandante conseguirão lidar com os orcs. Com um barulho por trás dos orcs, eles viram para verificar o que se aproxima. O esquadrão inteiro avança em guarda contra eles. Percebendo isso, o prota diz que está perfeito, e se lança do penhasco, gritando para jogarem aqueles orcs lá embaixo. O comandante ouve isso e avança com força total, e dá a ordem para que os soldados avancem também. Eles empurram os orcs, que não conseguem segurar o avanço. A tropa grita em êxtase, e toda a horda cai do penhasco e morre no impacto com o chão. Cansados e respirando pesadamente, todos os soldados ficam aliviados por conseguirem matar todos os orcs. Porém, o comandante corta esse momento de alívio chamando pelo jovem mestre, que está pendurado por uma espada na parede do penhasco. Ele sorri para o cavaleiro, que fica surpreso, e sorri em resposta. Ele estende a mão, pedindo para que o prota segure. Sem forças, ele solta lentamente a espada, dizendo que não consegue se mover. Ele cai, enquanto toda a tropa fica chocada com este acontecimento. Em sua mente, alguém o chama de irmão mais velho, ele chama o nome da pessoa, Helena. Quando lapsos de memória enchem sua mente. Ele se recorda de que essas são memórias de sua irmã mais nova. Quando ela puxa ele, e implora para que fiquem juntos. Quando ele acorda em sua cama, percebendo que tudo não se passou de um sonho. Olhando para sua mão, ele pensa que, de algum jeito, eles conseguiram salvá-lo.
Ele levanta, tirando o pano molhado de sua cabeça, e sente dores por todo o seu corpo. Segurando o estômago, ele reclama que o corpo inteiro dói. Isso deve ser consequência de levar o corpo ao limite. Isso também comprova que ele está realmente vivo. Uma empregada abre a porta, chamando pelo mestre. Ela fica animada pelo prota ter acordado. Ele chama por ela, Belinda. Com um tom sério, o protagonista diz para a empregada que ele morreu e voltou à vida. Ela responde com um tom cínico, que tem certeza de que os orcs quase o mataram. Ele tenta falar que não era isso que estava dizendo, mas ela o interrompe, dizendo que o protagonista está em maior perigo do que o ducado de Perdium. Enquanto ela dá um sermão nele por ser mimado, ele pensa que ela não acreditará na palavra dele. Ela pergunta se ele estivesse tão machucado que não pudesse ir ao festival. Ele pergunta de que festival ela está falando. Ela responde com um tom doce que a senhorita Helena tem esperado o dia do festival para irem juntos, e seria uma ótima chance para se aproximar dela. Pegando uma foto dele com sua irmã, ele se lembra de que nessa época do ano tem o festival. Em sua vida passada, ele não teve tempo para os festivais por estar ocupado com as questões éticas borbulhando em sua mente. Ele pergunta a Belinda quanto tempo falta até o festival. Ela responde que tem mais ou menos uma semana até lá. Alguém entra na sala, chamando pelo irmão mais velho. Ele vira para a voz e pensa que no festival foi o dia em que a vida dele mudou. A memória que continua o assombrando, o dia em que sua irmã mais nova, Helena, vai morrer. O prota corre até ela e dá um abraço de saudades, chocando a Belinda. Envergonhada, Helena pergunta o que aconteceu com ele e se isso é alguma pegadinha. Com a voz suave, o prota diz que estava com saudades dela. Assustada com essa mudança, ela empurra o prota, dizendo que ele está a deixando com medo. Colocando a mão em seu estômago dolorido, ele tenta se lembrar se ela era tão forte assim, apesar de ser uma criança. Limpando sua roupa, Helena fala que a Belinda pediu que ela viesse ao quarto dele, e pergunta se isso vai resolver alguma coisa. Confuso, ele pergunta o que tem a resolver. Quando ela fala que ele foi totalmente rude com ela, disse que só de respirar o mesmo ar que ela o dá nojo. Suando frio, ele pergunta se realmente disse isso. Coçando a cabeça, ele se desculpa, pensando que isso é realmente algo que ele faria antigamente. Elas ficam chocadas pelo jovem mestre mimado ter pedido desculpas, e afirmam que um orc deve ter dado uma marretada na cabeça dele. Ele grita com elas, dizendo que acabou com todos eles sem apanhar, quando uma dor forte atinge seu corpo. Olhando para ele desse jeito, Helena diz de forma desdenhosa que ele deve ter acabado com todos mesmo. Até mesmo chegou em casa desacordado. Levantando e vendo como as duas estavam felizes, ele se recorda das memórias felizes que teve, e se pergunta o porquê de ter agido como um idiota antes. Usou a derrota do esquadrão como desculpa para não ir ao festival com a Helena, e essa foi a última vez que ele a viu. Depois, encontrou apenas pedaços dela junto aos pedaços dos guardas. Com muita raiva, quase arrancando as vestes, ele fala que deveria ter ido com ela. Quando alguém interrompe, perguntando se podem entrar no quarto. Quem pediu permissão foram 2 guarda-costas, que procuravam por Helena. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, pois se lembra de ter pedido para esperarem do lado de fora. Eles se desculpam, mas os servos querem saber se ela pode supervisionar o trabalho deles. O prota pergunta por que eles pediriam isso a ela. Belinda responde que ele nunca saberia, por ficar distraído com bobagens, e fala que a casa tem tão poucos servos que a senhorita está os ajudando para que não fiquem sobrecarregados. Ele ri sem graça em resposta. Olhando para ela se despedindo, o prota pensa que, no passado, ele não prestava atenção nesses assuntos e se pergunta por que há tão poucos servos. Concluindo, ele se oferece para ajudar os empregados também, o que deixa Helena chocada e impressionada ao mesmo tempo. Ela cochicha com a empregada que ele realmente deve ter sido atingido na cabeça, pois está se voluntariando por pura vontade. Momentos depois, em uma feira, gritos são ouvidos, chamando a atenção dos transeuntes. A gritaria era causada pelo prota e Helena, que diz que se ele ficar próximo, as pessoas ficarão com medo, por isso ele deve se afastar da confusão. Enquanto discutiam,
o protagonista pensava na questão da morte dela. O corpo dela foi encontrado em uma comunidade longe do festival. Será que alguém a chamou, ou ela foi forçada a ir até lá? Para se prevenir, ele precisa saber quais são todos os acessos do castelo primeiro. Quando alguém corre na direção do prota, chamando por ele, ele olha e reconhece o sujeito. Sir Fergus, que fica aliviado ao ver que o jovem mestre está bem. Ele segura nos ombros dele, e fala que veio correndo ao saber dos orcs. O prota responde que falarão sobre isso depois. Aproveitando a abertura, Helena comenta que, desde que acordou, o protagonista está agindo de maneira estranha. Ela pede que o cavaleiro o leve até o seu quarto. Ele fica irritado com isso, mas diz que não tem o que fazer, e que vai descobrir mais sobre o castelo na semana seguinte. Dirigindo-se a Fergus, o prota pergunta se há algum campo de treinamento abandonado no castelo. Confuso, Fergus pergunta por que ele quer ir até lá. O prota responde que, obviamente, é para treinar. Fergus, chocado, pede para que o siga. Chegando ao local, o prota fica espantado com a situação das instalações, que estão muito melhores do que ele esperava. Olhando para os equipamentos, ele pensa que isso é perfeito para treinar, e nunca viu algo parecido como mercenário. Fergus explica que mantiveram o lugar na esperança de que um dia o jovem Lorde quisesse usá-lo. Como um avô para com o neto, Fergus fala que, independentemente do que esteja passando, o prota com certeza conseguirá superar. O protagonista se lembra que, em sua vida passada, ele via Fergus limpando os equipamentos e, com amargura, percebe o quão ingênuo ele foi. Colocando a mão no ombro de Fergus, ele diz que quer ter uma vida longa, e que morrer como um maltrapilho não é bom. Fergus responde que ele fala como alguém que passou por uma experiência de vida ou morte. O prota, em tom irônico, confirma: já morri uma vez e ressuscitei. Fergus, sarcástico, responde que isso é o suficiente. O prota diz que começará a treinar a partir do dia seguinte, e Fergus responde que ficará ao lado do jovem Lorde. Olhando para ele, o prota pensa que no passado via todos ali como inimigos, mas agora percebe que ele apenas não entendia como as coisas eram de verdade. Com as mãos nos bolsos, ele fala que tem uma semana. Naquela época, foi revelado que um dos motivadores da morte de Helena foi um dos lordes do território vizinho. Graças a isso, Perdium ficou perdida em guerras, o que levou à sua ruína. A morte de Helena foi essencial para o início da queda da casa Perdium, ou seja, ele precisa ajeitar as coisas a partir de agora. Sentado na posição de lótus, ele fala que, primeiro, precisa melhorar seu físico, lamentando não ter muito tempo para isso. Ele começa a inspirar e expirar, tentando controlar a mana. A mana é um recurso sobrenatural que permite aos humanos superarem seus limites. A maioria das pessoas nota a mana, mas capturá-la é a parte mais difícil. Ele, no entanto, conseguia fazer isso até mesmo em batalhas caóticas. Ele se conecta com as partículas de mana que flutuam no ar e as junta em um redemoinho. Para alguém como ele, que experienciou centenas de milhares de batalhas, criar um núcleo de mana é fácil. Mas, se fosse apenas isso, ele não seria forte o suficiente para entrar no ranking dos mais poderosos da Terra. Com o método daquele livro de magia queimado que encontrou e o núcleo natural de mana dos humanos, ele consegue criar um segundo e até um terceiro núcleo. Pode criar conexões entre esses núcleos e, assim, gerar um poder explosivo. Quando finaliza a conexão, ele cospe líquido vermelho, suspirando pesadamente. Ele comenta que chegou ao limite, embora tenha conseguido chegar a 5 núcleos em sua vida passada. Esse método permite criar um poder explosivo por um curto período, mas também exige uma grande quantidade de mana em troca. Esse foi o motivo principal de sua derrota para Idun em sua vida passada. Ele trouxe uma legião de soldados, o que o levou ao desgaste, ficando sem mana. Era a derrota certa, mas, se tivesse mais mana, teria vencido. Limpando a boca, ele fala que essa é uma técnica bem instável, mas é o suficiente por agora, já que tem um corpo jovem e muito tempo pela frente. Levantando-se, ele afirma que, desta vez, não será ele a ser decapitado, mas sim Idun.
Até mesmo aqueles que estavam agindo por trás da família Delfine, que ajudaram a destruir o país de Perdium, todos serão mortos pelas mãos do protagonista. Uma semana depois, no dia do festival, o protagonista se prepara para agir e caminha pela cidade. Helena fica surpresa ao vê-lo no festival, e pergunta se ele ainda está louco por causa da pancada na cabeça. Ele responde que, como um Perdium, deve ao menos comparecer ao festival algumas vezes. Com um olhar desconfiado, ela diz que ele está diferente recentemente, pois ouviu falar que ele passou a semana inteira treinando. Coçando a nuca, ele afirma que não há nada de errado o próximo na linha de sucessão de uma família de cavaleiros estar treinando. Emburrada, Helena lembra que ele não se importava com esse tipo de coisa antes. Ela comenta que ele costumava dizer que o pai deles era um chato, e que desejava sua morte para se tornar o Lorde. Porém, ela acrescenta com um sorriso que gosta de como as coisas estão agora, dizendo que parece que o eu antigo dele voltou. O protagonista, observando a reação dela, reflete sobre como suas ações recentes têm mudado o curso dos acontecimentos. Ele percebeu, na semana anterior, que ao alterar seu comportamento, o futuro também está se modificando. Embora o fluxo geral possa permanecer o mesmo, é difícil calcular os impactos em eventos menores. Usar o conhecimento do futuro para tomar as melhores decisões agora é uma responsabilidade que ele assume. Enquanto Helena aproveita o festival, o protagonista se mantém atento aos arredores, garantindo que tudo esteja seguro. Depois de visitarem algumas lojas, Helena se senta em uma escada, comentando que o festival está um pouco entediante, já que é a mesma coisa todos os anos. Ela se pergunta se haverá algo novo nesta edição. Olhando ao redor, o protagonista nota que o festival está quase terminando e que nada significativo aconteceu até o momento, questionando-se se a presença dele, tão próxima a Helena, poderia estar prevenindo algo. Quando alguém se aproxima, deixando o protagonista em alerta, a pessoa pergunta a Helena se ela gostaria de ver outras áreas do festival. Ele menciona que ouviu de amigos que há coisas novas acontecendo em outros lugares, e pergunta se ela está interessada em ir. Animada com a ideia, Helena decide ir junto com o guarda-costas. O protagonista observa a cena com rancor, lembrando-se de que esses dois foram aqueles que, no passado, traíram a casa Perdium. Bom, este foi o mangá. Espero que tenham gostado, essa obra é nova e tem alguns capítulos para postar. Se inscreva e deixe um comentário para acompanhar. Piscar automático desligado.